Por definição, dizemos que uma função f é contínua em um valor x igual a A se e somente se a função f está definida em x igual a A. Dessa forma, f de A existe. O segundo critério é que o limite de f de x quando x tende a A existe e o terceiro critério é que este limite seja igual ao f em A. Então o limite da função f quando x tende a A é igual ao f de A. Vamos tentar esclarecer um pouco esta questão do limite. Suponha que nós tenhamos um gráfico tal como este. Uma função f contínua no eixo x, o f de x. O ponto A e o f de A. Observe que uma função contínua ela não apresenta saltos em seu gráfico. Vamos observar um outro exemplo. O sistema de eixos e uma função que ora sobe, ora desce, mas em um ponto
ela salta. Em outro ponto, ela também salta. No ponto x igual a, ela pula no ponto x igual a b, ela também pula. Nesse caso, nós temos dois pontos de descontinuidade dessa função: x igual a x igual a b. Note que onde a função é descontínua, o gráfico salta para cima ou para baixo. Observe que no x igual a, se caminharmos pela direita, pela esquerda, o limite é 1. É um valor. Se caminharmos pela direita, o limite é outro valor. O mesmo acontece para o x igual a b. Se caminharmos pela esquerda, o limite é um valor. Se caminharmos pela direita, o limite é outro valor. Fazendo com que os limites laterais em A e em B divirjam, não sejam iguais. E quando isso acontece, o limite não existe. Agora vamos tomar um exemplo de uma função que apresenta um ponto de descontinuidade. Suponha f definida no conjunto dos números reais, exceto conjunto que contém o 2, e essa função transforma números deste conjunto em números reais. De que maneira? Trocando o x daqui por 1 sobre x menos 2. E isso a gente vai chamar de f de x. Observe como nessa função o domínio não possui o número 2. De tal forma que a função não está definida em x igual a 2. F não está definida
em x igual a 2. Logo, f não é contínua. Em x igual a 2. Observe que para que a função não seja contínua, basta que ela não satisfaça uma daquelas 3 afirmações que a gente colocou no início da aula. Ou a função não está definida no ponto, ou o limite não existe no ponto, ou se ele existe, ele não é igual ao f de a. Nesse caso, em x igual a 2, f não está definido. Vamos observar o gráfico da função f. Perceba que f de x, sendo igual a 1 sobre x menos 2, teremos, quando x vai para mais infinito, o gráfico da função tendendo a 0. Quando x vai para menos infinito, o gráfico da função tendendo a 0. Quando x tende a 2, este denominador vai causar 2 possíveis resultados na f. Se x tender a 2 por valores superiores a 2, a função, esse denominador tende a 0, esse denominador tende a 0, porém por valores positivos. Quando o denominador tende a 0, nós temos algo do tipo 1 sobre 0, com a tendência a 0 pela direita. Dessa forma, isso representa para mim o mais infinito. Então, quando x tende a 2 pela direita, o limite vai para mais infinito. E quando x tende a 2 por valores inferiores a 2, tornando o denominador negativo, então esta quantidade se aproxima de 0 por valores negativos, o que faz com que nós tenhamos algo do tipo 1 sobre 0 pela esquerda. E isso é o que a gente vai representar por menos infinito. Dessa forma, caminhando pela direita do número 2, temos um limite indo para infinito, positivamente. Caminhando pela esquerda, nós temos exatamente o contrário, menos infinito. Dessa forma, o limite de f de x
quando x tende a 2 pela direita é igual a mais infinito que é diferente de menos infinito, que representa o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Observe que temos uma divergência nos limites laterais, o que faz com que o limite de f de x quando x tende a 2 não exista. E aí vamos usar esse é ao contrário e cortado para dizer que o limite não existe. Se o limite não existe, a função não pode ser contínua. Então aqui nós temos dois motivos para descaracterizar a continuidade dessa função. O primeiro é que ela não está definida em x igual a 2, e o segundo é que o limite, quando x tende a 2, simplesmente não existe, muito menos será igual ao f de 2, ok? Dado que a função não está definida. Vamos voltar ao exemplo da função com lei de formação dada por f de x igual a 1 sobre x menos 2. Vamos fazer a seguinte modificação nesta função. Vamos definir a função f em x como sendo sobre x menos 2 quando x for diferente de 2 e 3 quando x for igual a 2. Observe que, para efeito de fórmula, a função tem a mesma expressão que nós consideramos antes, 1 sobre x menos 2. Mas antes ela não estava definida em x igual a 2. E agora nós definimos a função em x igual a 2. Qual o valor de f de 2? É 3. Dessa forma, não podemos recusar a definição de continuidade pela indefinição da função no x igual a 2. Mas ela continua descontínua em x igual a 2 pelo seguinte motivo: o limite, quando x tende a 2 pela direita, é diferente do limite quando x tende a 2 pela esquerda, o que faz com que o limite de f de x quando x tende a 2 simplesmente não exista.
Por este motivo, a função não é contínua em x igual a 2. Vamos observar este aspecto graficamente. Está aqui o gráfico da função f. Percebemos que aparentemente nós temos algo bem semelhante ao que tínhamos visto antes. A função tendendo a zero, aqui quando x tende a infinito. Quanto mais x aumenta, mais próximo de zero essa curva. Quanto mais x diminui, mais próximo de zero também. Quando o x se aproxima do 2 pela direita, nós temos o limite indo para mais infinito. Quando o x tende a 2 pela esquerda, esse limite é menos infinito. Mas no x igual a 2, a função está definida em f de 2 igual a 3. Vocês puderam perceber que existe uma diferença mínima entre o caso da função definida com mais de uma sentença e o caso da função simplesmente definida em uma única sentença. Mas, nos dois casos, o limite não existe. E no primeiro, além de não existir, a função não está definida no ponto. Nos dois casos, a função não é contínua em x igual a 2. Vamos a alguns exemplos de funções que, quando amplamente definidas, são contínuas. A primeira que eu vou listar é a função polinomial. Qualquer função que seja caracterizada por um polinômio, de qualquer grau que seja, certo? Por exemplo, a função f de x igual a um polinômio de grau n, na sua forma geral, a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais 3 pontinhos, a1 vezes x, mais a0. Uma função que tem essa lei de formação, que é uma lei de formação polinomial de grau n, qualquer que seja o grau desse polinômio, sempre será uma função amplamente contínua. Um outro exemplo de função contínua é a função modular. A lei de formação
f de x igual ao módulo de x. Assim definida, esta função sempre será uma função contínua. Para quem não lembra do gráfico, podemos fazer o gráfico de uma função modular pensando em algo com essa característica, tá? Ok? Aqui no eixo, o eixo do x, e aqui o eixo da função de x. Perfeito. Outro exemplo de função contínua é a função logarítmica. Função logarítmica. Definindo a lei de formação, f de x, aqui eu vou usar a base e simplesmente vou usar a notação log de x, tá? De tal maneira que se eu omito a base do log, eu estou na base e. Ok? Só apenas esclarecendo que log de x é simplesmente log de x na base e. A função assim definida será sempre contínua. Para quem não se lembra, o gráfico de uma função logarítmica, certo? É algo com esta característica. Ok, gente? Como mais um exemplo de função contínua, nós temos o caso das funções exponenciais. Então, a função exponencial é contínua. Apenas caracterizando a fórmula funcional, vamos escrevê-la simplesmente na forma canônica: f de x igual a exponencial de x. Assim definida, a função é contínua. Apenas para esclarecer isso graficamente, podemos observar a função exponencial do ponto de vista gráfico, certo? Observando a função contínua
ok? Esse ponto é justamente o ponto onde a função está recebendo o x igual a zero. Então, quando x é zero, a exponencial de zero é 1. Então, este ponto é o ponto 0, 1. Ok? Vamos então ao seguinte problema. Determinar o valor de m, de modo que a função definida como sendo f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, para x diferente de 1, e m, quando x igual a 1, essa função deve ser contínua, e nós estamos em busca do valor de m que torna essa função contínua. O que fazer nesse caso? Primeiramente, lembramos da definição de função contínua. A função é contínua se o f no ponto existe o limite quando x tende a esse ponto existe e é igual a exatamente o f no ponto. Então, o f de 1 aqui existe, tá certo? Fora do 1, se x é diferente de 1, f também está definido, tá certo? Então, se x não é 1, não temos problema de descontinuidade, mas no 1 nós temos um impasse aqui nesse denominador. O f de 1 é m. O f de 1 é m. Disso já sabemos. Então, o f de 1 existe. Isso aqui está ok. Resta saber se o limite da função quando se estende a 1 ele existe e é igual ao f de 1. Então vamos pensar aqui no limite de f de x quando x tende a 1. Se x tende a 1, ele não é 1, então nós estamos nessa expressão funcional aqui. Então é o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Desejamos saber se esse limite é igual a m. Ou melhor dizendo, qual o valor de m que caracteriza este limite. Então precisamos saber qual o valor deste limite. O valor deste limite deverá ser o valor de m. Ok? E aí precisamos apenas desenvolver a expressão que está dentro do limite. Se vocês perceberem direitinho, x ao quadrado menos 1 é exatamente igual a x mais 1 multiplicado por x menos 1. De tal maneira que este limite vai ser igual ao limite
quando x tende a 1, de x mais 1 vezes x menos 1 tudo isso dividido por x menos 1. Observe que x tende a 1, mas x não é igual a 1, de tal maneira que nós podemos garantir que esta quantidade x menos 1 não é zero. Então, x menos 1 pode ser simplificado por x menos 1. E aí, este limite vai ser igual ao limite quando x tende a 1 de x mais 1. Quando x tende a 1, x mais 1 tende a 2. Então, o valor deste limite é igual a 2. E 2 deverá ser o valor de m. Fazendo isso, nós garantimos que a função f é contínua em todo o seu domínio. Vamos fazer o mesmo exercício considerando a função g, tal que g de x é igual a módulo de x, com x diferente de zero, e m quando x é igual a zero. O exercício é semelhante. Observe que a primeira propriedade é que o f de zero exista. Essa propriedade está ok, porque o f de zero é m. A segunda propriedade que nós temos que verificar é se o limite quando x tende a zero de módulo de x existe e é igual a m. Olha, a função modular é uma função contínua, então esse limite existe, basta que nós igualemos a m. E aqui, no caso, quando x tende a zero, o módulo tende a zero, então o valor de m desejado é justamente m igual a zero. Com esta escolha, garantimos a continuidade da função g. Eu troquei aqui o f por g, mas vamos fazer essa correção. Ok? Bem, isso é um problema bem parecido com o anterior. Vamos apenas elencar algumas propriedades de funções contínuas. Suponha que f e g sejam funções contínuas. Então, a soma, a diferença, o produto e o quociente, é claro que garantindo que o denominador não seja zero, ou seja, se num ponto A f e g são contínuos, a soma é contínua no ponto A, a diferença é contínua no ponto A, o produto é contínuo no ponto A, o quociente, garantindo que o denominador em A não seja zero, é contínuo no ponto A, certo? Então, isso é uma propriedade das funções contínuas.
A função raiz enésima, quando n é um número ímpar, é contínua em toda reta. E quando n é um número par, ela é contínua nos reais positivos. Graficamente, a gente pode observar a função, por exemplo, raiz cúbica, onde o gráfico teria uma aparência como esta, certo? Uma continuidade em toda a reta. E a função raiz quadrada, cujo gráfico seria algo assim. E você teria a continuidade nos reais positivos, dado que no zero a gente não pode garantir essa continuidade porque o limite à esquerda não existe, certo? Então só existe essa continuidade à direita do zero. Vamos tomar aqui um exemplo. Suponha a função f tal que f de x seja igual a raiz de x mais 1. E g tal que g de u seja igual a u mais 1. A composta g bola f, calculada em um certo x, vai na equação da g e troca a expressão de u pela expressão de f de x. Então vai ser raiz quadrada de x mais 1 no lugar de u mais 1. O que acontece aqui? A função f é contínua em 2, por exemplo, certo? A g é contínua em f de 2, que é raiz de 2 mais 1. Então, a g bola f será contínua também em x igual a 2. Veja que a função aqui é contínua em x igual a 2. Bem, pessoal, o objetivo desta aula era exatamente esclarecer alguns conceitos vistos na aula 5 e mostrar exemplos para tentar esclarecer melhor essa questão da continuidade de uma função. No mais, eu agradeço a companhia de vocês e queria pedir que, se por um acaso haja dúvidas, que vocês postem no fórum da semana, de tal maneira que nós vamos atender a demanda de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.